Muito boa noite. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Notícias boas para o mercado. Para discutir um pouquinho a decisão do Copom, a gente entrou aqui um pouco no improviso para trazer rapidamente os principais comentários, os efeitos que pode ter na renda fixa com Vinícius Romano. Fala, Vini, beleza? Fala, Sung. Boa noite, pessoal. Sinalizem aí para a gente se está uma imagem boa, um áudio bom também. Se vocês conseguem ouvir a gente, por favor. Aí a gente já continua, só para a gente saber aqui se está tudo certo. E do meu lado aqui, se vocês estiverem nos ouvindo, temos Marcos Corrêa. Fala, Marcos. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos ajeitando aqui, pessoal. Vocês conseguem nos ouvir? Deixa eu ver se está tudo certo. Alô, alô? Acho que sim. Acho que sim, né? Boa noite, tá? Deve estar ok, Agora, obrigado. agora sim, boa. Sim. Muito bom, muito bom. Boa. Bom, pessoal, felicidades, muitos anos de vida e a taxa de juros caiu. Caiu 0,5, levando o Copom, levou a taxa Selic para 13,25. Surpreendeu um pouco a mim e também os principais instituições e economistas que previam um corte de 0,25. O mercado tinha gente ali se olhar na curva de juros, opções de Copom, tinha uma galera que previa um corte de 0,5. Mas o importante é que caiu. Então, hoje à noite, a gente quer comentar rapidamente sobre os principais pontos do comunicado, e aí a gente já passa aqui para os queridos colegas para os impactos nos seus respectivos ativos. Então, meio que estamos no improviso aqui, mas eu gostaria de projetar para vocês. Seria esta aqui? Põe do lado ali. Mais para lá, cadê ela? Na seta. Mais uma aqui, a pede que eu faço. Olha o Edson aí, ó. Pede pro Marcos não falar de FIIs. Impossível. É isso aí. Põe só a tela do comunicado. Foi mal. Onde que é? Aqui, ó. É a branca. Não, põe só a tela do comunicado. Aí, pronto. Boa. Então, pessoal, eu quero chamar a atenção para este parágrafo aqui, que eu acho que é um pouco a síntese do que aconteceu hoje. O Copom, o Banco Central, reconhece a melhora do cenário inflacionário. A gente está com o IPCA 15, que saiu semana passada, que a gente discutiu. Semana passada. Nos 12 meses está em 3,19. Os índices de difusão, média de núcleos, a gente vê grupos, bens industriais, com uma desaceleração da inflação, o que é algo positivo. O cenário ainda não está vencido, mas há uma melhora. Então, o Banco Central ressalta, reconhece, que também tem muito a ver com o próprio trabalho do Banco Central nos últimos, 5, 6 meses, que a gente está com uma taxa de juros a 3,75, com as sinalizações. Foi importante o Banco Central ter esse tipo de postura. Eu acredito que foi positivo. Então, ele reconhece essa melhora do cenário inflacionário, aliada à queda das expectativas de inflação de longo prazo. O que ele quer dizer com isso? Vamos pegar o Boletim Focus, que eu e o Vinícius, a gente olha toda segunda-feira, ali na nossa live da Sul no meio-dia, e se pegar as expectativas de inflação que o mercado projeta para 2025 e 2026, estão em 3,5%. Se pegar um mês e meio atrás, eles estavam em 4% para uma meta de 3%. Então, o Banco Central falou, olha, antigamente estava muito alto essas expectativas de 4%. E aí, o Conselho Monetário Nacional definiu a meta de 3%, alterou a base de cálculo, tirou aquele ruído que poderia haver de uma mudança da meta, e aí, desde então, as expectativas de inflação para períodos mais longos caíram e se encontram atualmente em 3,5%. Então, também é um fator positivo, que permitiu acumular confiança necessária para uma flexibilização monetária. Eu ainda coloco no nosso cenário, o mercado de crédito está desacelerando, o que é algo importante, e também a redução do risco fiscal do país com o andamento, ainda que precisa ser votado na Câmara, do novo arcabouço fiscal, no fundo, dá uma âncora, uma diretriz sobre a trajetória da dívida, até o Banco Central ressaltou em comunicados passados. Eu ia falar que ele até tirou no balanço de riscos, né, que antes era um item, e ele tirou agora, né? Só tem 2 para cada lado, antes estavam 3 para cada lado, e ele foi diminuindo e agora tirou de vez, né? Muito bom, isso é verdade. E aí aqui eu vou ressaltar outros pontos aqui. Bom, eu acho que esse parágrafo aqui é o mais importante, tá? Esse aqui. Vou até ressaltar, se o pessoal
Pessoal, vocês conseguem enxergar bem? Então, boa, acho que está tranquilo aqui, né? Eu vou ler para vocês aqui. Então, o Copom avaliou a alternativa de reduzir a taxa básica de juros para 13,50, mas considerou ser apropriado adotar um ritmo de queda de 0,5 nesta reunião, em função da melhora do quadro inflacionário, reforçando, no entanto, o firme objetivo de manter a política monetária contracionista para recuperar expectativas e convergir a inflação para a meta. Aí acho que não tem nenhuma novidade. A novidade está que tinha um grupo que preferia um corte menor. A conjuntura atual, caracterizada por um estágio de processo desinflacionário que tem de ser mais lento e por expectativas de inflação com reancoragem parcial, ou seja, a meta de 3%, só que no foco está 3,5%, então ainda falta um pouquinho, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. E se confirmado esse cenário esperado, os membros do comitê, que eu acho que aí é importante, unanimamente, antevêm a redução da mesma magnitude, ou seja, de 0,5, nas próximas reuniões, e avaliam que esse ritmo é apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. O comitê ressalta ainda que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial de componentes mais sensíveis à atividade econômica, expectativas, entre outras. E, por fim, aí a grande novidade também, que eu vou ressaltar, e aí eu até nem vou ler, vou resumir, não foi unânime a votação, foi bastante acirrada, 5 membros do comitê votaram para um corte de 0,5, e um deles é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e 4 votaram para 0,25, ou seja, foi bem apertada, não existia certa unanimidade em relação a este corte, mas, de toda forma, o cenário para o Banco Central é melhor, ele está mais confiante de realizar cortes. Eu acho que entramos agora num ciclo bom para a política monetária brasileira, para a Bolsa, para a economia real. A gente sempre fala, vai demorar um pouquinho, não é porque caiu a taxa agora que as pessoas vão demandar mais crédito, mas já é uma notícia boa, vai impactar, ao meu ver, de forma positiva os mercados, mas é claro, o Banco Central, como sempre, ele está cauteloso, não quer tomar nenhuma decisão precipitada. Eu acho que esses são os principais pontos, e aí eu abro aqui para discussão para o Vini. O que você achou do comunicado? Qual que você acha que vai ser o impacto na renda fixa? É com você. Não, boa. Eu acho que até você falou bem aí dos principais pontos, também estou de acordo. Eu acho que ele não foi talvez mais otimista do que a gente esperava no comunicado. Acho que a unanimidade foi de cortes. O que foi discutido ali foi só a questão do tamanho do corte, né? Então, alguns votaram por meio ponto percentual e outros por 0,25, né? E até tem a pergunta aí do Kaique, né? Ele perguntou se caiu para 13,25 e sim, caiu para 13,25. Então, cortou 0,5 ponto percentual. Eu acho que o mercado como um todo estava dividido nessas duas intensidades de cortes. E eu acho que para renda fixa, né, como eu sempre comento aqui nas lives, né, do Copom, o mercado ele antecipa e ele já espera uma trajetória para a taxa Selic. Então, antes da taxa Selic, né, o Banco Central fazer uma movimentação efetiva na taxa, o mercado já espera, né, o que vai acontecer. Pode ser um cenário exato, pode ser um cenário certo ou não. Né? Então, até o ano que vem, o mercado já espera mais cortes, levando a Selic para na casa dos 9%. Né? Então, seriam cortes aí de mais de 4 pontos percentuais, né? Arredondando, né, entre 9,5% e 9% para o final do ano que vem, que é o que está no Focus também, né, no boletim Focus que o Banco Central divulga toda segunda-feira. Então, isso já é refletido nos preços dos títulos de renda fixa, nas taxas, né? Então, se você pega um título pré-fixado que vence daqui 3 anos, ele não paga 13,25, que é o nível da Selic atual, ele já paga ali uma média da taxa de hoje até o vencimento daquele título específico. Então, para 2026, a taxa deve estar em torno ali de 10 e alguma coisa, não lembro exatamente quanto que fechou. Isso já embute a expectativa da Selic futura. O que pode surpreender e mudar essa precificação é talvez a intensidade do corte, como aconteceu hoje. Então, enquanto a curva precificava um corte lá na casa dos 0,25 pontos percentuais, vem 0,5%, isso intensifica
um movimento positivo de marcação a mercado. Só que para os títulos mais curtos, né? Porque como é uma reunião que a gente está olhando, a gente está olhando para o curto prazo, isso vai acabar impactando muito provavelmente amanhã, né? Já o mercado já se ajusta, os títulos de mais curto prazo, né, até um período mais intermediário ali no máximo. Mas os de longo prazo já tem outras variáveis envolvidas, que é o caso do risco fiscal, que já foi retirado aí do comunicado também, expectativas de inflação de longo prazo já estarem ancoradas, e isso é só o começo, né, do ciclo, não é dado como batalha vencida já, não é guerra vencida. Então eu acho que ainda não dá para, né, soltar fogos aqui e falar que a gente venceu a inflação, porque ainda existe um risco. Então, alinhado com isso, eu acho que a renda fixa deve reagir assim, dessa forma, no curto prazo. No médio prazo, ali eu acho que, falando de ativos aqui, até para passar a bola para o Marcão aqui, eu acho que pós-fixado, a gente ainda tem uma taxa alta, mas já em previsão aí em ciclos de queda. Então, quem tem Tesouro Selic, por exemplo, um título percentual do CDI, não é que vai perder dinheiro, só vai render menos. Então, antes rendia 13,75, a partir de amanhã vai render 13,25, na próxima reunião provavelmente vai cair de novo meio, como já foi falado aí no comunicado, o Sung falou, né? E não é que vai perder, só vai ter um ritmo mais devagar aí no rendimento, né? Mas que ainda eu acho que são 2 dígitos de taxa aí ao ano, né? IPCA+, ainda vemos prêmios aí na casa de 5% real, eu acho que é uma boa rentabilidade sem correr risco de crédito, né? E o pré-fixado depende desse cenário que eu falei, né, de você ter uma surpresa, entre aspas, na expectativa. Acho que é um pouco disso, talvez até você consiga relacionar com os fundos de papel aí, né? O que você acha? Eu acho que essa live é super legal também, porque quando, pelo menos na esfera aqui de fundos imobiliários, que eu fico sempre falando, pessoal, vocês precisam estudar também a questão de renda fixa, pessoal, você precisa estudar a questão de macroeconomia. Aqui vocês entendem aonde que as coisas vão se entrelaçando. Então, eu já vou começar aqui pelo que eu vi, já passou aqui no chat, eu perdi a pessoa que perguntou, mas falou de fundo de papel. Fundo de papel é praticamente aqui o que ele está explicando dessa questão dos títulos de renda fixa. Então, fundo de papel investe em CRI. Se o seu fundo de papel tem um portfólio mais voltado para CRIs com CDI, então é que nem ele falou, vamos agora começar a ter uma rentabilidade menor nesses títulos, porque o CDI, né, a Selic, acaba caindo. Então, para esses fundos, caso você tenha, você pode esperar uma redução de rendimento. Talvez não seja tanta coisa agora, porque foi 0,5% agora, mas conforme for caindo mais e mais, ao longo dos próximos anos, né, desse ano e do próximo ano, aí o impacto pode ser maior. Então, para os fundos de papel, que foi uma pergunta específica, essa é a resposta. Para o fundo que tem mais IPCA, não mexe nada, pelo menos agora, nesse sentido, não mexe nada, porque se ele cair, imediatamente não influencia no teu título de IPCA. Aí, se você for pensar numa segunda camada de análise, o IPCA indo para outro lado, continuar caindo, subir, aí afeta. Mas como a gente está falando da Selic aqui, vamos só nos manter na primeira camada. E sobre o que a gente pode esperar para os fundos imobiliários, no geral, com a Selic começando a cair. E aqui eu queria puxar uma coisa que o Sung falou, que é uma coisa que agora é gradativo. Não é que hoje temos um mercado, agora amanhã, que é 13,25 a Selic, o mercado é completamente outro, tudo mudou, a bolsa vai explodir. Não acontece isso do dia para a noite, é algo gradativo. Mas conforme a Selic continuar caindo, conforme a economia voltar a esquentar, voltar a andar mais, as pessoas começarem a consumir mais, aí a gente consegue ver os fundos imobiliários andando mais também. Uma coisa que eu já falei várias vezes é que os fundos imobiliários, até você falou dos títulos de longo prazo, os fundos imobiliários, eles são ativos de longo prazo também. Portanto, quando a gente vai pensar em precificação de fundo imobiliário, a gente olha muito mais para os juros futuros do que, de fato, a taxa Selic hoje. Isso quer dizer que essa queda não vai causar qualquer tipo de impacto na cotação? Isso eu não consigo te responder. Por quê? Porque aí já envolve o mercado, já envolve o ânimo ou desânimo das pessoas. Então pode ser que amanhã o otimismo esteja muito maior, as pessoas comecem a comprar. Mas quando a gente fala realmente... Pode sair uma notícia também, nada a ver com nenhuma relação e impactar também, né? Exato, mas aí quando a gente pensa um pouco mais de longo prazo, quando a gente pensa em realmente precificar o ativo, a gente está olhando já para os juros futuros. Então a gente já vem... Não é à toa que se você olhar os seus fundos imobiliários de 3 meses para cá, você já viu vários subindo. 10, 20, 30, tem alguns que subiram até 40% em 3 meses. Mas a Selic não mudou nesses últimos 3 meses. A Selic foi mudar só hoje. Por quê? Porque os investidores, o mercado em geral, está olhando lá para frente, já está pensando na Selic lá na frente para precificar os fundos imobiliários hoje.
Então, no geral, não deveria ter grandes mudanças com a Selic caindo hoje. Mas como envolve o ânimo do mercado, já é um pouco mais psicológico aqui, mais do que o racional, mais emocional do que o racional, então talvez, pode ser que amanhã aí, o mercado acordando animado, pode ser que as coisas comecem a mexer mais para cima. Mas de toda forma, esses são pontos importantes. Aí eu vou jogar aqui só no ar para eu também não consumir tanto tempo da live, outras coisas que você pode esperar para a questão de fundo imobiliário. Por exemplo, a avaliação dos imóveis tem ali uma taxa de desconto. Então, a Selic começando a cair, essa taxa de desconto cai. Então, em teoria, as próximas avaliações, os imóveis podem vir a serem reavaliados positivamente. O patrimônio dos seus fundos de papel, agora também, principalmente com juros futuros, né? Mas conforme for se solidificando essa queda da Selic, você também pode esperar uma valorização do patrimônio dos fundos de papel, né? O VP. Então, no geral, é positivo a gente ver essa queda da Selic, ver queda de juros futuros para a indústria como um todo. Não só para a indústria de fundos imobiliários, mas para o Brasil como um todo. E para quem falar aqui, esqueci quem foi de vocês que falou da questão de vai render um pouco menos, vocês têm que lembrar que com a Selic, e eu vou colocar aqui o IPCA também caindo, o risco de crédito dessas operações que vocês têm nos fundos de papel cai também. Então, vocês vão ter títulos que rendem a mesma coisa, no sentido de que se rendia CDI mais 3, ele vai continuar rendendo CDI mais 3. A rentabilidade em si ele não mudou. Só que o risco de crédito vai ser menor. Então, para você, investidor de longo prazo, acaba sendo uma situação mais confortável para você, porque você não vai ter risco de ter grandes problemas ali. Agora, se a Selic começar a subir, as operações podem começar a pipocar e aí pode dar problema. Então, ter queda de Selic, ter queda de IPCA também ajuda na queda de risco dessas operações. Então, são alguns pontos aí para vocês darem uma acompanhada. Boa. Posso jogar uma pergunta para você? Pode. Até para... A gente até pode ir caminhando para o final, porque a ideia era mais soltar sobre a decisão, mas eu queria perguntar, porque a gente tem uma situação um pouco diferente no mundo, né? Então, por exemplo, Estados Unidos talvez não esteja nesse otimismo todo que a gente está. Aí envolve, né? A gente já tinha antecipado o aumento muito forte de juros, agora a gente pode se permitir, entre aspas, cortar antes, também a gente não está cortando tanto assim, mas eu queria perguntar se você, até não sei se você pode falar aí, expectativa para o fim do ano, aí, que você vê daqui para frente, não só Brasil, mas assim, Estados Unidos, o que você acha? Se vai ajudar a gente aqui, manter do jeito que está, ou se aumentando lá, melhor aqui, o que você acha aí? Bom, posso falar assim, a nossa expectativa aqui, nosso cenário base era corte de 25 hoje, seguido de cortes, temos mais 3 reuniões, de setembro, novembro e dezembro. Essas 3 teriam cortes de 0,5, para fechar o ano a 12,5. Então, essa era a nossa trajetória base. No nosso cenário otimista, que tinha uma probabilidade até que alta de acontecer, a gente previa também corte em agosto, mas de 0,5 foi que se concretizou, e eu ressalto novamente que a votação foi apertada, foi 5 votos a 4. Quem decidiu foi o Campos Neto. Quem decidiu ali foi o Campos Neto mesmo, e a tendência é que esse mesmo ritmo continue, então a gente vai ter de 12,5, falei, né, que a gente termina com 12,25, acho que essa é a perspectiva do cenário otimista. Mas o ponto para o Brasil, acho que a sinalização de que o Banco Central está confortável, ou os comitês, de ter um corte maior agora, eu acho que esse é o mais importante da decisão. Juros caindo aqui no Brasil, se conseguirmos nessa trajetória até pelo menos o primeiro trimestre do ano que vem, já cairmos abaixo de 2 dígitos, juros mais baixos, melhora a atividade econômica, melhora o mercado de crédito, traz um novo fôlego para a Bolsa, para os consumidores, para os empresários, o índice de confiança, aquele sentimento, expectativas futuras, que já está melhor hoje, isso também com juros caindo, isso possibilita aí um melhor ambiente macro para o Brasil no final deste ano, para o ano que vem. Fechando o Brasil, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Lá a inflação ainda está um pouquinho mais complicada, ela trouxe sinais recentes de melhora, mas ela precisa de pelo menos, assim como no Brasil, que vários meses veio com uma inflação boa, lá tem uma inflação boa, mas falta ainda mais sinais mais claros. Ao meu ver, tem a possibilidade de o Banco Central norte-americano subir um pouquinho mais os juros, mas esse não é meu cenário. Meu cenário agora é que o Banco Central lá nos Estados Unidos parou. Na próxima reunião não deve subir juros, e esse juros vai se estender pelo menos até o ano que vem, até o começo do ano que vem. Então, enquanto a gente está cortando juros,
Lá nos Estados Unidos, eles vão ficar mais altos. E juros altos, a tendência é que haja uma desaceleração da atividade econômica, desaquecimento do mercado de trabalho. Então, os Estados Unidos ainda está num combate um pouco mais forte à inflação. Então, de qualquer forma, a gente está vendo um fim mais perto do ciclo de alta, a gente deve estar chegando no fim, ou estamos próximos, o que traz também uma nova perspectiva para os investidores. O problema nos Estados Unidos é se os juros ficar subindo. Sim. Aí todo mundo, investidor, ia correr para lá. Como eles estão perto do fim, isso destrava, de certa forma, investidores buscarem outros países, outras moedas, ir para o Brasil. Então, a gente está num momento, acho que, bom, os Estados Unidos é um pouquinho mais difícil, mas o Brasil, nesse contexto todo, pelo Banco Central, está confortável com o cenário, redução do risco fiscal, expectativas bem controladas, reforma tributária que estão se discutindo, nova âncora fiscal, isso pode trazer mais incentivos aqui para os investidores. Posso jogar uma pimenta aqui sobre os Estados Unidos? Pode. Dólar mais 6% é um benchmark muito bom. Então, assim, se vocês acham que, renda fixa agora, a Selic está caindo, fala, não quero mais investir em Tesouro Selic, olha para os Estados Unidos também, que taxa de juros lá está bem mais alta do que coisa que a gente não via há muito tempo, há décadas, e existem títulos lá com o mesmo nível de segurança ou até maior que Brasil, né, e pagando uma rentabilidade, um retorno, uma taxa de retorno muito interessante, né? Então você pega 6% mais a variação do dólar, eu acho que é bem interessante, apesar do dólar aí ter caído esse ano, né? Se você pegar no histórico, eu acho que pode fazer bastante sentido para quem tá assistindo aí. Dá para fazer via ETF, via títulos, a gente fala bastante disso aqui na Suno também, só para jogar uma... E eu acabei de receber aqui que você puxou um gancho, recebi uma mensagem da produção. Tem um link aqui, pessoal, na descrição, que vocês vão receber um bônus a uma condição aí de receber se cadastra, e você vai poder receber uma condição surpresa aí da Suno, que está tendo um CTA, está tendo promoção, se não me engano. Da Suno Internacional. Para a Suno Internacional. Boa. Então, se cadastra aqui, faça seu investimento, seu patrimônio crescer lá fora. E aí, aqui, vamos liberar uma condição imperdível na assinatura. Então não fala, deixa o pessoal clicar aí na descrição e aí eles descobrem, né? Foi de última hora aqui, boa, pessoal. Então, não vou deixar dar spoiler aqui, mas acho que tem... Se cadastra e receba aí uma surpresa ou algum comunicado interessante para vocês. Boa, passa seu recado final aí, pessoal de FIIs. O pessoal, eu estava comentando, estava acompanhando aí no chat o pessoal comentando essa questão de FIIs, né? Se agora o fundo vai subir, se agora vão pagar menos de novo. Eu só quero voltar nesse ponto da renda de novo, que é um ponto delicado para fundo imobiliário. Pessoal, em questão de impacto mais imediato, em fundo de papel em específico, em tijolo não vai ter. Em fundo de papel é o rendimento. É em todos? Não. É só naqueles que tiverem um portfólio predominantemente CDI. Porque se tiver só um pouquinho, talvez nem faça muita diferença. Agora, aqueles que forem quase totalmente CDI ou tiver bastante CDI na carteira, esses podem ter, sim, uma redução agora, mas também, principalmente daqui para frente, nos rendimentos. Mas não vai acontecer com todos os fundos imobiliários. Não fique pensando que todo tipo de fundo imobiliário vai ter queda em rendimento. Não é isso, tá? Então, não misturem as coisas aqui. Mas, de resto, cenário positivo, a gente continuando a cair, aí a indústria deve andar mais, a gente deve ver mais emissões, os fundos valorizando aos poucos, passando do valor patrimonial, em teoria, talvez mais aquisições, mais vendas, a gente deve ver um mercado mais movimentado. Para quem acompanha mais, já viu que nessas últimas 4 semanas, talvez, a quantidade de fato relevante que vem saindo, notícia, emissão, então, assim, já começou a se movimentar mais a indústria, né? Acordamos, estávamos dormindo. Eu acho que isso vale também para empresas, né? Para ações, sim, porque apesar de ser um pouco diferente a estrutura, eu acho que o mercado fica mais leve como um todo, né? E da mesma forma que alavanca alguns investimentos em fundos imobiliários, para ações também a gente não falou muito aqui especificamente, mas a tendência é que fique mais leve e movimente mais também. Para renda fixa também, enfim, tudo vai girando ali, o ciclo vai melhorando como um todo, né? Deixa eu pegar algumas perguntinhas aqui. Acho que você pode responder, Vini. Como comprar tesouro nos Estados Unidos? Eu acho que uma forma mais eficiente talvez seja via ETFs. Acho que é até mais fácil em termos burocráticos de você comprar.
você não precisa necessariamente abrir uma conta nos Estados Unidos, é uma corretora internacional para comprar. Hoje existem ETFs de renda fixa que replicam, né, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, BDR de ETF, né? Como você compra lá um BDR do Google, da Amazon, da Apple, você pode comprar um BDR de um ETF internacional que replica o tesouro do Zewa, né? Então aí tem de vários prazos diferentes, tem de curto prazo, médio prazo, tem de títulos privados, high grade, tem high yield, tem várias opções. E se você quiser comprar direto também, né, lá fora, também dá para você fazer via uma corretora internacional. Eu acho que um bom começo aí, se você já for assinante da Suno, na carteira internacional já tem lá algumas opções de ETFs de renda fixa, que acho que são boas opções. E aí aproveitar nesse momento que o juro está mais alto, pode ser interessante também. Tem uma pergunta ali, não sei se você sabe responder, tem ETF de dólar também? Só de dólar? Eu não tenho certeza se existe, mas assim, eu acho que talvez não faça muito sentido, acho que até falando um pouco sobre investir em dólar especificamente, né? O dólar, qualquer moeda, na verdade, né? Você tende a perder para a inflação, né? Ao longo do tempo. Então, é mais interessante que você compre ativos dolarizados do que comprar o dólar especificamente. Então, às vezes você compra, né, se for para o lado de ações ali, você quer investir em ETF, né? Você pode comprar o IVVB lá, que é o ETF do S&P 500, que já é lastreado no dólar. Enfim, até a pergunta aqui de comprar títulos do Tesouro dos Estados Unidos, comprar ativos dolarizados, né? Não exatamente a moeda em si. Essa pergunta da Zilma, se não me engano, é uma telespectadora nossa aí de bom tempo. Boa noite, Zilma. Tem que colocar essa perguntinha. Vale a pena ainda investir na Selic? Acho que cada um pode dar a sua opinião. Eu acho que é muito sobre o perfil. Então, se você, né, às vezes é mais conservadora, não quer ver muito seus ativos ali oscilarem de preço, o Tesouro Selic, por exemplo, ou algum ativo indexado a Selic, vão ser os mais seguros em termos de volatilidade. Eles não vão oscilar tanto igual as outras opções que você tem. Então, e outra, né, o que a gente falou aqui, apesar da Selic estar projetada aí, a expectativa é de que ela chegue a 9,5% no ano que vem, você em tese está ganhando aí, vai arredondando 10% ao ano, né? É nominal, né, antes de você descontar a inflação, mas você ainda está ganhando uma taxa de juros aí de 2 dígitos. Pelo menos até o fim desse ano, a expectativa é da Selic chegar a 12, né, num cenário talvez otimista. Então, eu acho que ainda vai muito de perfil também, e talvez se você for mais conservadora, ou até mesmo para quem não é tão conservador, mas quer manter caixa, precisa ser um ativo pós-fixado, né? E para isso precisa ser Selic, né? Objetivo, né? Além do perfil, você tem que entender qual que é o propósito desse dinheiro específico que você está investindo. Então, para alguns propósitos, a Selic vai ser sempre uma excelente opção. Então, você precisa entender perfil e precisa entender o objetivo. Então, dependendo de quem você é e o que você quer, a Selic continua sendo um excelente ativo. Ativo não. Investimento em Selic ali continua sendo uma boa opção. E é isso. Essa parte do objetivo eu acho que é uma parte bem relevante. E tem um ponto que a Selic ainda está num nível bastante restritivo, né, pessoal? Tem um corte marginal, não é que voltamos para 6%, né? Esperamos um dia voltar. Mas só o começo. É só o começo, trazemos uma boa notícia. E acho também para o pessoal não se empolgar muito, né? O Banco Central já foi claro aí, falando que vai depender dos dados futuros. Então, se a gente vê que alguma coisa mudou até lá, o cenário também pode mudar, né? Claro. Então, eu vou sempre frisar isso. Até o fim do ano a gente continua em 2 dígitos a princípio. Então, assim, beleza, caiu 0,5% aí, vai continuar a princípio caindo, mas continua alto ainda. Sim. É isso, pessoal. De novo, tem aqui na link da descrição um link para você se cadastrar para o Suno Internacional. A gente comentou um pouquinho aqui de ETFs no exterior, de como investir lá fora, como investir no Tesouro dos Estados Unidos. Aí você se cadastra, tem aí lá mais informações, se eu não me engano, tem uma surpresinha lá nesse anúncio. Clique aí, se cadastre. Eu agradeço a participação do Vini. Valeu, Vini. Valeu. E sai relatório, né, sobre a decisão hoje. Para assinante Sunos, daqui uma hora a gente libera com os nossos comentários do comunicado
Aguarde. Até aproveitando aqui também que a gente está fazendo simultâneo no Baroni, e vocês não costumam aparecer muito no canal do Baroni. Verdade. Para quem quer também conhecer sobre renda fixa, macroeconomia, conhecer mais o trabalho de vocês, como é que eles podem te encontrar aí nas redes sociais? O meu é @ViniciusMRomano, dele... _Gustavo.sung. Mas eu acho que o caminho mais fácil talvez seja ir pelo Assuno e aí lá direciona, né? Pode ser também. A live de vocês é toda segunda-feira, meio-dia? Segunda-feira, meio-dia e 15. É isso. Estamos ao vivo toda segunda. Então é isso. Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa noite. Até mais.